A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar, proteger, guardar a cada um que possa ouvir essa mensagem, essa simples mensagem, que ela possa penetrar no seu coração. Acompanha comigo no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1 a seguir, que Deus tem uma palavra para mim e para você, no nome de Jesus. Aleluia. Que tem como título: Jesus encoraja os seus discípulos. E a palavra diz no capítulo 1: não turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós esteja vós também. E já sabes para onde vou e conhecerei o caminho. Oh, aleluia! Jesus está encorajando o seu povo, aqueles que estão com ele, aquele que quer um compromisso com ele, nos momentos difíceis da minha vida, da sua vida, que o nosso coração está turbado, entristecido, e Jesus, ele chega para mim e para você e ele diz: não turbe os vossos corações. Não sei o que você neste momento está passando, mas a palavra de Jesus, ele diz: não turbe os vossos corações. Então, quando ele fala, não turbe os vossos corações, porque o Senhor Jesus, ele tem uma saída para cada uma situação, para cada momento, para cada o momento que estamos passando. O Senhor, ele tem uma saída para os meus problemas e para os seus problemas, para a minha família e para a sua família. E ele diz: não turbe os vossos corações. Creia. Você crendo em Jesus, você veja que há uma situação diferente quando nós cremos em Jesus. Não importa a situação que nós estamos passando, porque quando nós acreditamos que Jesus está no controle de toda a situação, é quando nós cremos. E nós crendo em Jesus, nós sabemos que tudo aquilo que nós estava achando que era impossível passar, nós passamos. Veja, acompanhe comigo no capítulo, em Mateus capítulo 8,
o versículo 1 e 2, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me limpar, ou pode me curar. Tem tradições que falam diferente. Então, veja bem, o segredo é adorar. Jesus, ele se alegra quando nós diz: Senhor, toma conta da minha situação. Eu sei que eu sozinho eu não vou conseguir. Mas se o Senhor estiver comigo, eu sei que tudo isso vai passar. Porque o Senhor, ele faz parte da situação que nós vivemos nos momentos. Se nós olhamos mais para baixo, nós vemos que em Mateus, no versículo 5, tinha um centurião. Esse centurião, ele tinha um servo que ele o amava, e ele convidou Jesus para ir lá. Mas depois ele disse que não era digno que Jesus entrasse debaixo do telhado dele. Mas ele diz: basta uma palavra e o meu criado sarará. Então nós acreditamos que quando o Senhor, ele dá uma palavra, não importa a situação nem o momento, ele cura. Aonde você estiver, ele vai entrar com uma situação de cura, uma situação de saída para os seus problemas. Jesus, ele é maravilhoso. E por isso que ele diz: não turbe os vossos corações, creia em Deus e creia também em mim. Quando ele diz que vou preparar o lugar. Então, quando ele diz vou preparar o lugar, vai preparar o vosso coração, o meu coração, o seu coração. Ele vai preparar. Por quê? Para entrar numa casa, você não precisa se preparar. Digamos, você vai para uma audiência. Lá tem o juiz, tem o advogado, e você vai para aquela audiência. Você precisa se preparar para ir para aquela audiência. Se você vai viajar, vai para casa de alguém, você não precisa se preparar para ir para aquela casa, ou você vai de qualquer jeito. Então Jesus, para entrar na casa de Jesus, precisa se preparar, precisa mudar algumas coisas que vêm pelas laterais, que nós não podemos entrar de qualquer jeito na casa do Senhor. Ele diz: vinde como estais. Veja que alegria, né? Ele diz: vinde como estais. Mas se a gente vem de qualquer jeito. Veja que quando nós, um exemplo, nós vamos pescar. E chegando lá, nós pegamos o peixe. Nós trazemos o peixe. Para ele chegar até a mesa para ser servido, precisa passar por um processo de limpeza. Então assim somos nós. Precisamos passar por um processo de limpeza. Ele diz: vou preparar o lugar. Mas esse lugar que o Senhor está preparando para mim e para você, é para que nós chegamos lá limpo. Chegamos lá diferente. E chegando lá em posição de adoração.
Jesus ama quando nós diz: eu te adoro, Senhor. O Senhor é o meu galadão, o Senhor é a minha alegria. Então, tudo isso é um gesto de adoração. E Ele está preparando esse lugar para mim e para você, para os nossos corações, para nossas famílias. Jesus, Ele cuida de mim, cuida de você. Jesus é maravilhoso. Então Ele diz: vou preparar o lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Né? Agora é interessante, Jesus, com essa riqueza maravilhosa, com esse poderio maravilhoso que Ele tem na nossa vida, tem na minha vida, tem na sua vida, tem esse poderio na vida da nossa família, né? O importante é a nossa família, que Jesus, Ele é família. Jesus, Ele cuida da família, né? E ele diz assim: vou preparar o lugar. Mas quando Ele diz, mais embaixo Ele diz: e voltarei outra vez. E quando eu voltar, eu levarei para mim mesmo. Porque aonde eu estiver, vós estareis também. Já imaginou? Aonde eu estiver, vós estareis também. Você não tem a noção dessa palavra que Jesus diz com tanta humildade. Eu, por exemplo, homem pecador, e de repente Jesus se agrada de mim, diz: aonde eu estiver, vós estarei também. Jesus limpo, puro, sem mancha, totalmente maravilhoso, e Ele se agrada de um pecador, e Ele diz: aonde eu estiver, oh aleluia, vós estareis também. Uma palavra muito maravilhosa, é uma palavra que nós olhamos, nós vemos que Jesus não tem orgulho nenhum e nem se afasta daquele pecador, aquele cheio de pecados. O que Ele quer mesmo é que aquele pecador seja limpo, para que ele possa estar com Ele aonde ele estiver. Ele diz lá em Apocalipse, oh aleluia, lá em Apocalipse 3:20 Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Ele está à porta. Qual é a porta? O momento da tua dificuldade, da minha dificuldade. E Ele está dizendo: se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, vou fazer morada, vou mudar essa situação, vou te fazer feliz, vou curar essa enfermidade. Mas irmão Pedro, eu não tenho enfermidade. É somente algo que está pesando na minha consciência. Uma enfermidade, meu irmão, ela não só é uma enfermidade quando alguma coisa dentro de nós está ferido, a nossa perna, o nosso braço, mas o nosso coração está ferido. Então acarreta uma enfermidade dentro do nosso subconsciente.
a enfermidade da ganância, a enfermidade do orgulho. Então, tudo isso traz uma enfermidade para dentro de nós. Então, Jesus, ele limpa esse tipo de enfermidade do nosso coração. Quantas vezes a gente quer algo só para nós? Às vezes a gente ganhamos de graça e não quer dar de graça, porque a gente achou maravilhoso quando nós ganhamos, mas não estamos achando maravilhoso de dar de graça para aquele que necessita. Então é uma enfermidade dentro de nós. E Jesus cuida disso. Receber-se de graça dá. Assim como nós estamos se preparando para morar com o Senhor, então nós temos que deixar essa rebarba de lado. E temos que entrar nos caminhos, nos preceitos do Senhor. O Senhor é maravilhoso e Ele se prepara sempre uma palavra para mim e para você. Eu quero orar por você. Eu quero que neste momento você se una comigo em oração. Se está enfermo, ponha sua mão sobre a enfermidade e crendo que Jesus vai te curar. Ora comigo para que Jesus possa entrar na sua casa, possa fazer morada e Jesus possa mudar o seu interior. Ora comigo e diz: Senhor, Pai de infinita grandeza, eu sei que eu sou pecador, meu Pai, mas eu necessito tanto de Ti. Sem Ti, Senhor, eu não posso ir a lugar nenhum, porque se o Senhor, meu Pai, não estiver comigo, eu não consigo ir a lugar nenhum. Mas se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu vou ultrapassar esse vale, e essa enfermidade ela vai sair da minha vida. E eu sei que o Senhor, meu Pai, vai mudar a minha história. Por isso, Jesus, eu te peço em teu nome para que o Senhor possa me guardar a minha família, guardar a minha esposa, guardar o meu povo. Oh, Senhor, eu necessito tanto de Ti. Entra na minha casa, muda, Senhor, a minha história. Muda, Senhor, a história do meu lar, porque eu sei que com o Senhor tudo vai ser diferente. Preciso de Ti, Senhor, para que esses caminhos tenebrosos, Ele possa se afastar de mim. Abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa os meus passos, as minhas mãos, os meus pés, o meu trabalho, a empresa a qual que eu trabalho. Meu Deus, visita, Senhor, o pequeno e visita o grande, os necessitados deste momento, aonde quer que esteja, no nosso país e fora do nosso país. O Senhor, meu Pai, venha cuidar de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus te proteja e te guarde, em nome de Jesus. Amém.